Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui com muita alegria, presencialmente. Hoje temos uma plateia rica, quantidade e qualidade. A quem nos vai assistir pela plataforma Zoom, a quem nos assiste pelo Instagram e pelo YouTube. Nós temos uma sessão muito especial hoje, que se chama Do Toque dos Deuses ao Toque Humano, a história do cuidado médico. Excepcionalmente, hoje, por questões técnicas da internet, nós não vamos ter nosso vídeo de abertura, que tinha muito a ver, falava de mãos que curam, Healing Hands, como vocês vão ver pelo desenvolver. E a ideia da curadoria, quando colocou esse assunto, já que o propósito principal da Seção Humanidade da Saúde é trazer para os que prestam auxílio ao paciente, todos os cuidadores, em geral, tecnicalidades que a gente não discute usualmente. E o que a gente vê cada vez mais, pelo menos eu como médico, como profissional, são os profissionais mais jovens, de uma maneira geral, uma experiência se afastando do paciente, né? Nós temos muitos fatores para isso, videochamadas, inteligência artificial, que tem que vir para ajudar. Mas onde ficou toda aquela atenção, aquela história, o exame físico, o toque no paciente? Precisamos discutir isso de novo. E nós chamamos 2 especialistas de áreas diferentes, e que vocês vão ver que vão se completar no assunto, justamente para discutir esse problema e ver soluções. Queria convidar a primeira apresentadora, Lília Junqueira, que é osteopata, fisioterapeuta, educadora física, né? Ela tem muitos livros publicados sobre o assunto, de anatomia palpatória, faz cursos sobre isso, clinica há mais de 25 anos, né? E tem uma atualização clínica, né, no seu consultório, tem 30 anos. Né? Então, muita experiência sobre anatomia palpatória, sobre a cura pelo toque. A gente vai ter depoimento, temos até pacientes dela aqui na plateia. Então, Lília, por favor, pode se dirigir lá ao púlpito e começar a sua apresentação, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todos e todas. Hein? Obrigado, Lília. Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas a vocês, aos que estão online. Agradecer muito a Humanidades pela oportunidade de estar aqui e dizer que, para mim, é uma honra. Agradecer muitíssimo ao Dr. Ricardo Cruz, que eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas que há uns 6 anos atrás eu pedi a um amigo pneumologista que entrasse em contato com ele, porque eu já queria fazer parte desse projeto, e horas depois eu recebo um WhatsApp do Dr. Ricardo. Eu quase caí para trás, e ele falou: eu sei que você quer falar comigo. Eu falei: sim, eu sou osteopata, o meu carro-chefe de atuação clínica é a palpação. Para mim, palpar é uma arte, e eu queria falar sobre isso. Ele disse: você tem 10 minutos para explanar. Eu tremi nas bases. E depois de 10 minutos, passados 10 minutos, fiquei muito triste, porque eu achei que eu não havia passado pelo crivo dele. E uns 20 minutos depois, eu recebo um WhatsApp, ele dizendo assim: você não entrou lá? Vai lá, você está no grupo 3 de Humanidades. Então, doutor Ricardo Cruz, muito obrigada. Gostaria de fazer um agradecimento carinhoso a Denise Loreto, que já conheço há muitos anos, que eu muito respeito e muito admiro, e recentemente estive com ela e falei dessa história com o Dr. Ricardo Cruz, e ela falou: o que ele disse? E o que você quer? Eu falei: é isso. Ela falou: você está dentro. Então, Denise, obrigada. Muito bem, o nosso tema é Leonardo da Vinci, Steele, que é o pai da osteopatia, e a arte da palpação. Que, quando lidamos com o corpo humano, que é muito complexo, dinâmico, e que apresenta vários sistemas que têm relação entre si e que são interdependentes, e, além disso, apresentam sentimentos e emoções, estamos falando algo além do conhecimento técnico. Estamos falando, certamente, em humanidades, que significa a capacidade do terapeuta de perceber o outro,
de compreender o outro e de usar todas as suas ferramentas terapêuticas com os cuidados com o paciente, para aquele paciente especificamente. Estamos falando na arte de sentir o corpo humano por meio de algo muito peculiar, que é a palpação do corpo humano, para perceber e fazer testes funcionais dos diferentes tecidos e das diferentes estruturas do corpo. Falamos, então, em intuição, em percepção e sensibilidade, além do conhecimento de várias outras formas de se conversar com o corpo humano. Muito bem, em conversas com o corpo, nós temos a anamnese. Nós temos a anamnese, que para nós a anamnese se inicia desde que o paciente está na antessala. Quando ele nos olha, nós já observamos a forma como ele está sentado, depois observamos a sua marcha, quando ele se senta, e depois observamos se esse paciente está muito angustiado. Se ele se senta à nossa frente e ele começa a falar de uma forma verborrágica, ininterrupta, e esse paciente precisa um olhar diferente. Depois disso, na anamnese, nós vamos fazer o exame físico, normalmente com o paciente de pé, e se esse paciente continua a falar sem parar, porque ele está muito angustiado, nós o colocamos na maca e tentamos acalmá-lo através da introdução do toque. Se ele vem, por acaso, por algum problema em relação à região cervical, nós utilizamos da anatomia regional e colocamos a mão sobre o seu ombro, já para tentar acalmar esse paciente, para ele consiga perceber as nossas mãos. Observamos a sua respiração e vemos se esse paciente começa a relaxar. Assim, nós já conseguimos relaxar o paciente e fazer uma primeira abordagem. Existem outras formas de conversa, a ausculta é uma delas, onde nós vamos ouvir os sons do corpo humano e interpretá-los. O exame físico, que cada profissional tem uma forma de fazer o exame físico. A intervenção cirúrgica, que é uma forma de conversa. E depois o pós-cirúrgico com o processo de cicatrização, uma outra conversa. Nós temos a prescrição medicamentosa, na qual o princípio ativo vai fazer uma conversa, um link com o receptor específico da célula. E certamente temos o rapport, a relação entre terapeuta e paciente, que é tão fundamental para a questão do tratamento. E, puxando a sardinha para o nosso lado, uma conversa muito peculiar é a palpação do corpo humano. Quando nós falamos em pilares do cuidado, certamente temos de falar em escuta ativa, que é ouvir com atenção plena, a empatia e a compaixão. Mas acreditamos que, além disso tudo, nós precisamos esclarecer o paciente em relação à sua atual situação clínica e em relação ao seu prognóstico. Ainda em conversas com o corpo, nós temos uma forma de se conversar, que é tocar e palpar com técnicas específicas. E uma pergunta é: será a anatomia palpatória uma técnica invasiva? Na minha área, ela pode ser invasiva, porque nós atendemos o paciente praticamente desnudo. As mulheres estão de calcinha e sutiã, ou duas peças, e os homens estão ou com sunga, ou com short, ou de cueca. Então, essa abordagem tem que ser feita com muita sensibilidade. Em contrapartida, precisamos palpar, porque ela representa o cruzamento de dados entre a anamnese, o estudo de exame de imagens, o exame físico, e este exame que consideramos muito peculiar, que é a confrontação de todas as outras fases com o que nós vamos fazer ao palpar o corpo humano. Muitas vezes, um estudo de imagem pode mostrar uma inflamação, uma coleção de líquidos em um determinado tecido, e quando nós vamos fazer a análise funcional desse tecido, ele está funcionalmente muito bem. A pergunta é: como isso é feito? Como a palpação é feita? Para exemplificar, nós pegamos dois grandes mestres e gênios, um Leonardo da Vinci, no século XVI, e o outro Andrew Taylor Still, que é o pai da osteopatia, no século XIX. O que eles têm em comum? Os dois apaixonados pela anatomia humana, e eles rompem com paradigmas.
Leonardo rompe com um paradigma porque ele acredita que, para melhor pintar, ele precisa dissecar o corpo humano. Ele faz a dissecação e ele acredita que isso vai ajudar a sua arte, e ele não faz distinção entre a questão científica e artística. E ele acredita também que a dissecação não deve ser exclusiva aos estudantes de medicina nem aos médicos. Deve ser também para os artistas e para os leigos. Still, já no século XIX, rompe com o paradigma por causa de uma tragédia familiar que acontece com ele. Ele pensa numa nova forma de lidar, de tratar o corpo humano sem a utilização de fármacos. Na anamnese artística de Leonardo, nós vamos ver que ele é o maior polímata de todos os tempos, ele é considerado o maior polímata. Ele foi um grande pintor, todo mundo sabe disso. Ele foi um grande anatomista, engenheiro, arquiteto, cientista. Ele fez estudos em óptica para poder melhor pintar, em geologia, em botânica, porque ele era um apaixonado pela natureza, e fez muitas peças teatrais na época da corte do Ludovico Sforza. Então, além disso tudo, ele fez um protótipo de helicóptero, máquinas voadoras para o teatro, tanques de guerra e, por incrível que pareça, uma máquina de produzir agulhas. Quando falamos em Leonardo, não podemos deixar de falar em Marcos Vitrúvio, que há 80 anos antes de Cristo, acreditava que a planta baixa ou de uma igreja ou de um templo deveria representar o corpo humano de formas perfeitas. Então, como era isso? O homem estaria deitado nessa posição, com braços e pernas afastadas, e essa deveria representar a planta baixa de uma igreja. E o homem de formas perfeitas é aquele que, ao colocá-lo num círculo e colocarmos a ponta do compasso no seu umbigo e criarmos esse ciclo, o homem que tem dimensões perfeitas vai fazer com que suas mãos e seus pés encostem nesse círculo. Ele fez vários estudos antropométricos e ele dizia, por exemplo, que o tamanho do pé deveria representar a 1/6 da altura total do homem, coisa que Leonardo depois discorda. O homem vitruviano fica por séculos esquecido, mas ele é resgatado por Francesco di Giorgio e Leonardo, e que esta é uma imagem atribuída a Francesco di Giorgio do homem vitruviano. E aí nós temos a genialidade do homem vitruviano de Leonardo, em que ele faz muito mais em relação ao que é as formas perfeitas. E essa é a imagem que nós utilizamos no curso de anatomia palpatória, e nós falamos assim com os estudantes. Quando vocês colocam a mão sobre o seu paciente, que ele está deitado em decúbito dorsal, ou seja, de costas, quando vocês colocam a mão, o que vocês devem sentir? Olhem para o homem vitruviano de Leonardo e respondam. E eles dizem, movimento. E é este movimento que é a genialidade de Leonardo, porque ele colocou o homem vitruviano num círculo e num quadrado, fazendo com que o umbigo seja o centro do círculo e os órgãos genitais o centro do quadrado. E as pernas têm 2 posicionamentos, se vocês observarem, a perna esquerda, o pé esquerdo está virado para fora e os braços também têm 2 posições. Então, ele nos dá a imagem nítida de que esse círculo vai ser rodado. Então, nós fazemos uma analogia, quando vocês colocam a mão no paciente, vocês terão de sentir o movimento do corpo desse paciente. Leão Batista, que era um precursor de Leonardo, ele dizia assim, antes de pintar uma pessoa, nós temos que pintá-la nu, ou seja, dos tecidos profundos para os tecidos superficiais. Vocês têm que pintar os ossos, os ligamentos, os tendões e só depois colocar a pele, porque assim vocês saberão o que tem embaixo da pele. Essa é uma perfeita analogia da anatomia de superfície e anatomia topográfica, que é o que nós fazemos quando palpamos o corpo humano.
Leonardo, ele tinha o hábito de andar pelas ruas com um caderninho pendurado no seu cinto. E ele observava a natureza, observava as pessoas, ele observava a incidência de luz nas folhas, ele observava a mímica das pessoas quando elas estavam felizes, quando elas tinham raiva, e isso tudo para poder melhor pintar. A pergunta é, o que é isto se não é uma verdadeira anamnese? Há um quadro atribuído a Verrocchio e Leonardo, que é o Tobias e o Anjo, que nós utilizamos no curso de anatomia clínica. E nós falamos assim, este quadro é o paciente que está deitado na sua maca. E o que vocês veem? As pessoas falam, estamos vendo vários planos, vários tipos de tecidos, texturas diferentes, o plano superficial, intermediário e profundo do corpo, há um ponto de fuga, a coisas, eu falei, olha, tudo isso é muito bonitinho, mas quando vocês olham para esse quadro, vocês têm de descobrir a pérola diagnóstica, que talvez tudo que vocês já fizeram até agora não conseguiu mostrar. E Leonardo tinha uma técnica chamada esfumato, que significa esfumaçado, na qual ele dava forma ao que ele queria, sem delinear muito bem essas formas, as bordas, e fazendo um contraste muito pequeno entre tons e cores. E eu digo, a pérola diagnóstica está aqui nesse quadro. No pé esquerdo, só um minutinho que eu tenho que mostrar isso. No pé esquerdo do anjo, nós vamos ver, eu vou tentar voltar, tá, gente? Se alguém puder passar, por favor. No pé esquerdo ali do anjo, vocês estão vendo um cachorrinho, que é uma técnica de esfumato e que ali nós temos volume. Aqui está o focinho e as pernas do cachorrinho. Então, isto aqui pode ser a pérola diagnóstica. Leonardo tinha uma rivalidade com o Michelangelo, que ele dizia assim, Michelangelo é um ótimo escultor, mas não é um grande pintor. Vejam que ele estava falando de quem pintou parte do teto da Capela Sistina. Ele dizia, Michelangelo, quando pinta os corpos humanos, faz com que os músculos estejam de forma muito fortes, muito delineadas. Ele produz saco de nozes. E esta é uma imagem da Batalha de Castina, na qual os soldados estão nus e as suas roupas estão no lago. E os soldados percebem que o inimigo está chegando e eles querem rapidamente pegarem as suas roupas para enfrentarem o inimigo. E vocês veem como os músculos são muito aparentes. E é isso que nós falamos para os alunos. Quando vocês vão palpar um músculo, vocês não precisam contraí-los. Vocês precisam saber de anatomia descritiva, de anatomia de superfície, ter parâmetros e recursos palpatórios para palpar esse músculo. Nós vamos chegar agora no século XIX com Still, que é o pai da osteopatia, e ele dizia assim, para trabalhar com o corpo humano e tratar, vocês começam com a anatomia e terminam com a anatomia. A osteopatia é uma profissão reconhecida pela OMS. A partir de 2010, a OMS publica o Benchmarks for Training in Osteopathy, que são os níveis de excelência para o treinamento em osteopatia, e é considerada medicina complementar. No Brasil, esse ensino ocorre desde 1986, trazido por dois professores franceses, Bernard Keff e Philippe Fayous. A partir de 2017, a osteopatia faz parte das PICs. Então, no século XIX, Still tem uma tragédia familiar. 3 filhos morrem de meningite. E ele fala como eu, que tenho tanto conhecimento de medicina, porque ele aprendeu a medicina por tradição oral de seu pai, que era médico, ele diz, como eu, que tenho tanto conhecimento, Deus permitiu, mesmo que com o uso de fármacos, que meus filhos morressem. Então, 10 anos depois, ele estava andando pelas ruas de Macon, no Missouri, e ele vê uma senhora com 3 filhos, e ele percebe que um dos filhos sangrava. Ele dizia, deve ser um caso de disenteria hemorrágica. Ele pede para a mãe para tratar dessa criança, e ele coloca as mãos na região lombar e a outra mão no abdômen dessa criança,
e ele percebe que a região lombar está muito quente e tensa e que o abdômen está frio. E ele começa a massagear a região lombar e, ao mesmo tempo, percebe que o abdômen vai se aquecendo. Ali ele faz uma relação entre causa e efeito e ele pensa o que estava obstruindo a circulação e a inervação do intestino foi provavelmente diminuída pela minha ação das minhas mãos. Então, o osteopata usa suas mãos para diagnosticar e para tratar, e é uma abordagem pouco invasiva, e na palpação nós também mensuramos distâncias através do deslocamento dos dedos. Então, a pergunta é o porquê. O porquê é que essa investigação ela requer muita sensibilidade e muito treinamento das mãos. E é como se nós estivéssemos desenhando um quadro, inicialmente fazendo um esboço geral, depois uma avaliação global, local e pontual. Como tocar ou palpar? Existem várias técnicas e nós, na osteopatia, usamos o termo francês écoute, que significa literalmente escutar os tecidos. Nós, quando colocamos a mão sobre um abdômen, nós vamos... o peso da mão não deve ter mais do que 100 gramas. O terapeuta não pode ter qualquer objeto metálico, muito menos o paciente, e o terapeuta, com a sua sensibilidade, vai perceber a área de sofrimento por causa da tensão, principalmente das fáscias superficiais. Então, a palpação no corpo humano vivente, nós temos várias formas, várias técnicas para palpar um músculo, palpar um ligamento, delimitar uma borda, palpar a região do plexo braquial. E uma coisa que é muito importante também é a transferência do conhecimento da anatomia descritiva para o corpo humano. Ou, quando se palpa o esqueleto, aqui nós estamos tendo uma imagem na qual está sendo palpado o ângulo de Louis, que é uma referência à palpação da borda cranial e caudal da segunda costela, e o interessante é conseguir transferir isso de forma com acurácia para o corpo humano. Então, a anamnese da palpação, nós utilizamos a anatomia de superfície, a anatomia regional e topográfica, com a relação estruturais dos artigos anatômicos do corpo, a anatomia descritiva, a anatomia palpatória em si, com técnicas funcionais e técnicas em posicionamento, e uma avaliação quantitativa e qualitativa do corpo humano. E o resultado é esse que vocês podem ver, que é a pintura mais famosa do mundo, que levou 2 anos para se acabar e 16 anos ainda com Leonardo dando retoques na Mona Lisa. O sorriso enigmático da Mona Lisa nos diz, tem algo por dentro que nós temos que sentir na superfície. Eu gostaria de agradecer ainda a Humanidades, porque estar aqui me proporcionou uma das emoções mais fortes no meu consultório. Eu fiz uma enquete com os pacientes e perguntei a eles o que vocês sentem quando eu estou tratando de vocês. O que vocês sentem essa abordagem nossa, manual, de utilizar a anatomia palpatória e de tocar no seu corpo, sendo eu osteopata. Eu estava com um paciente, que é esse paciente que a gente chama assim, que é um águia, com todo respeito a ele, inteligentíssimo, muito culto, muito engajado. É aquele atendimento que a gente sabe que vai aprender muito com o outro. Ele estava de pé na minha frente. Quando eu fiz essa pergunta, ele caiu. Ainda bem que tinha uma cadeira atrás dele. Ele sentou-se nessa cadeira e começou a chorar. Eu o abracei firme e perguntei, por que você está chorando? Ele se recompôs, se levantou, e nós, um olhando para o outro nos olhos, lágrimas nos olhos dele e nos meus olhos, ele virou-se para mim e disse assim, porque o que você faz é a transmissão do seu conhecimento muito amplo para o meu corpo, feito pelas suas mãos, que me levam à cura. O que você faz é um ato de doação. Era isso que eu gostaria de dizer a vocês. Muito obrigada. Muito bom, Lília.
Impressionante, né? Justo. Eu não posso deixar de só fazer alguns comentários muito rápidos, né? Me impressiona muito porque eu comecei como médico e professor de medicina hoje, a gente está com a sala também repleta de alunos aqui, né? Lembrar que nós tivemos a mesma formação, né? Passamos pela anatomia topográfica, anatomia, anamnese, e, de repente, isso foi se perdendo. A gente brincou na outra sessão, que tinha um artigo que fala o que acontece, o nome em inglês é meio maldito, uma coisa que maldito, terceiro ano de medicina, que as pessoas se perdem a partir dali, entendeu? Então, a gente tem que entender o que acontece, porque Lília recuperou para a gente, né, uma coisa que muitos de nós começamos a esquecer. Eu, como cirurgião geral antigo, que tinha que fazer diagnóstico quase sem imagem, eu não tinha tomografia, nem Ricardo Cruz, né, foi um dos meus professores também. Então, a gente trabalhou muito com isso, né, de palpação, e coisa que você falou aqui, muito interessante. Hoje, do exame de imagem da alga, eu discordar pelo meu exame físico, e vice-versa, falsos negativos, falsos positivos. Então, isso é muito impressionante. Eu achei muito interessante a forma de palpação ser chamada de écoute, né, do francês, né? Quer dizer, a gente é capaz de escutar através da palpação. E se eu tivesse que falar, fazer uma pesquisa, a gente está falando aqui das palavras mais usadas na humanidade, na saúde, há um tempo, né? Ela conseguiu citar 3 aqui, que era escutativa, empatia, compaixão. Então, são coisas que a gente está descobrindo e enfatizando na humanidade cada vez mais. Eu brinquei com a Lília quando a gente estava preparando a sessão, conversando, que todo mundo já falou aqui algumas vezes, que eu sou interessado em artes marciais, pratico, e eu falei com ela que eu estudando, a gente estuda artes marciais, o praticante de artes marciais estudava muito anatomia, porque ele tinha interesse em paralisar, lesionar, doer e tal. E isso foi transmitido, inclusive, para a medicina ayurvédica, em que eles falaram, não, se tem um toque para isso, eu tenho um toque para curar também. Então, assim, há muitos anos há a pesquisa, né, da medicina palpatória de cura por toque, mas isso se perde. E, principalmente, se perde nos nossos, todas as nossas faculdades, os nossos benditos ou malditos terceiro anos, sei lá o que acontece. Mas vamos descobrir em partes, né? Eu queria agora chamar o professor Antônio Braga. O professor Antônio Braga já é bastante conhecido. Ele milita... A gente está falando de Da Vinci aqui, de um polímata, né? Quase temos um polímata aqui, porque ele tem formação desde obstetrícia, eu sei que eu conheci, até minha mulher já tinha me falado dele lá da Santa Casa, com o professor Rezende e tudo. Mas vi alguns alunos dele que foram meus ex-alunos aqui, médicos e tal, falando de discussão sobre ética, sobre cuidar de relação médico-paciente, professor da FRJ, Vassoura, ZUF. Então, assim, é extenso o currículo. Só ia passar a sessão toda aqui para falar do seu currículo. Mas é uma alegria muito grande o senhor ter aceitado o convite, estar aqui conosco, para fazer esse círculo agora voltar, né? A gente começou com a Lília, dentro da medicina, né, com esse cuidado do toque, né? Muito obrigado, professor Antônio, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco, que nos acompanham nas redes sociais. Eu queria agradecer enormemente o honroso convite de estar aqui com vocês. Professor Maurício me liga dizendo que a Denise havia dado uma missão a ele para uma pessoa que pudesse fazer uma fala que chegasse próxima da Lília. E aí veio o convite, então agradeço ao professor Maurício Magalhães por ter me indicado e a Denise ter aceitado o meu nome. Queria agradecer, em especial, as pessoas que estão aqui presentes, meu mentor, o professor Jorge Rezende, que me dá alegria da presença, tantas pessoas importantes nessa plateia, professor César, presidente da MB, professor Carlos Edson, presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar, nossos colegas do CREMERGE, professor Azulay, professor Carlos, emérito da Sociedade Brasileira de Reumatologia, professor Salvador, pai de meu colega de turma, meu amigo querido Fabiano, mas eu queria registrar que o contingente de pessoas mais importantes dessa plateia, na minha opinião, são meus alunos. Meus alunos da FACMA da Universidade de Vassoura, por uma razão simples. Vocês representam a essência do futuro, o amanhecer que já se entremostra e já se entremostra no olhar de vocês luminoso. Obrigado pela presença de vocês. Me cabe aqui falar, nos próximos minutos, do toque dos deuses ao toque humano, a história do cuidado médico,
apresentação para a qual eu não tenho conflito de interesse e que eu agradeço mais uma vez em nome das instituições às quais estou vinculado. Fundamental dizer, e aí lembrando Goethe, que nada sabe de sua arte aquele que desconhece a história. Uma perspectiva histórica do resgate, do contato, do toque, na perspectiva do processo de curar e como centro da relação médico-paciente é o que me ocupará os próximos slides. E aí eu começo fazendo já uma anteposição ao Leonardo da Lilian, trazendo o Michelangelo, que na Capela Sistina, que nos próximos dias sediará o conclave, que elegerá o próximo Papa, traz ali, nos seus afrescos mais famosos, o toque da criação. Através de um toque, Deus infunde a pneuma, a alma que dá a vida ao ser humano. Essa vida que transita no processo saúde-doença e, quando não mais existe, culmina no processo da morte. A relação médico-paciente, ela, sem dúvida nenhuma, tem no toque o seu elemento primordial. Mas uma vez perguntaram a essa antropóloga americana, Margaret Mead, quando, na visão dela, havia iniciado o processo civilizatório humano. E numa sala cheia de antropólogos, ela ouviu diversas respostas. A civilização humana começa por ocasião da sedentarização. Outros disseram no domínio da agricultura, outros na descoberta do fogo ou ainda nos registros primevos da escrita. Margaret Mead, ao contrário, apresentou na visão dela aquilo que ela considerava o início da civilização humana, um fêmur consolidado. O que representaria um fêmur consolidado na proto-história da humanidade? Alguém que tivera uma fratura de fêmur, teria, por certo, morrido porque não seria capaz de caçar, coletar e pescar para se alimentar, ou de afugentar os seus predadores, ou mesmo de ter condições de convalescer e restabelecer a saúde. Mas alguém, na proto-história da humanidade, acolheu um semelhante, proveu-lhe alimentação, protegeu-lhe dos agressores externos, acompanhou no seu restabelecimento da saúde, garantindo, portanto, a sua cura, e nós sabemos que se curou, porque aquele fêmur está consolidado, e se não houvesse a consolidação, aquele vestígio, aquele cadáver estaria com o fêmur roto, mostrando que ali, na visão de Margaret Mead, iniciara o processo civilizatório humano. É claro que na antiguidade, o processo saúde-doença ele não foi linear. Ao contrário, nas brumas da história, a medicina era praticada por feiticeiros, sacerdotes, magos, e o entendimento da doença ele perpassava a força dos deuses, as alterações das estações do ano, os processos da natureza. E isso se modifica quando, no berço da civilização greco-romana, nós temos a figura de Hipócrates de Cos. No berço da civilização ocidental, nós tivemos a figura de Hipócrates de Cos, que naquela pequena ilha helênica, sob a sombra desse plátano que ainda resiste a 2.500 anos de história, ele não apenas separou a medicina do mítico sobrenatural, como também registrou seus escritos, formou uma escola e deixou discípulos. É então Hipócrates de Cos aquele que teria tirado o toque dos deuses e teria trazido a medicina para o toque humano. Todavia, 500 anos depois de Hipócrates, Cláudio Galeno, o maior médico da civilização romana, que teria vivido 5 séculos depois de Hipócrates, atribui a um outro grego anterior a Hipócrates, chamado Homero, o verdadeiro pai da medicina, e a quem caberia o início do toque humano no processo de cura.
E é sobre isso que eu vou lhes falar nos próximos slides. Curioso porque Homero não era médico, ele era um rapisodo, uma pessoa que nascera pobre e que vivia de contar contos, feitos heróicos, tanto em acampamentos de guerra quanto nos palácios reais. E uma de suas obras mais ilustres, chamado Ilíada, que tem 24 cantos, teria marcado na visão de Cláudio Galeno o início da medicina cientificista ou da medicina naturalista, onde o toque humano viria a substituir o toque dos deuses no processo de cura, no processo saúde e doença. Nessa obra Ilíada, Homero ele retrata uma história que consiste na queda de Troia. A Troia que foi descoberta na Turquia, a Troia que é trazida à modernidade nos filmes hollywoodianos, e essa Troia que eu vou lhes apresentar nos próximos slides. Homero não escreveu a Ilíada propriamente dita, mas Pisístrato, 50 anos depois da morte de Homero, ele registra os contos de Homero e faz a obra que nos chega até hoje, a Ilíada, que é uma obra que marca o processo da civilização ocidental, tanto é que é utilizada na Eneida do Virgílio, na Divina Comédia do Dante e mesmo nos Lusíadas de Camões, mostrando toda a saga e epopeia da humanidade em busca de aventuras, de valores, em busca do conhecimento de si mesmo. Essa obra, Ilíada, ela começa com uma história de amor, posse e ódio, entremeada pelo veio da guerra. Menelau se apaixona por uma bela Helena, e leva essa mulher para o seu reino e, enebriado pelo amor, decide não seguir os rumos de seu irmão Agamenon, que queria dominar toda a península helênica. E aqui uma digressão: quem está apaixonado não faz guerra. E essa foi a grande experiência de Agamenon, de Menelau, apaixonado por Helena, e ele decide então estabelecer um tempo de paz no seu reino, convidando inimigos históricos para celebrar armistícios. E isso feito, ele propõe um tratado de paz com inimigos históricos de Troia, e o rei Príamo manda 2 de seus príncipes troianos, Heitor chefiando a comitiva de Troia, junto com Paris, seu irmão mais novo. E Paris, famoso por um grande afeiçoado pelas mulheres, ele engata um relacionamento tórrido com Helena, e quando eles voltam para Troia, ele leva a Helena no barco troiano, simplesmente desatando todo o destino da Península Helênica e levando toda a Grécia a uma grande guerra. Menelau, enraivado, procura Agamenon, que decide, portanto, destruir Troia, e esse é o enredo da Ilíada. Importante dizer que Troia ela foi descoberta, tem menos de 100 anos, os seus vestígios na Turquia, e o seu nome em grego é Ilion, e daí vem o termo Ilíada. O começo da Ilíada ele é interessante porque ele marca a chegada do exército grego na praia de Troia, e eles tomam muito rapidamente a praia de Troia, basicamente por uma força grega especial chamado os Mirmidões, que tinha um grande líder que era um semideus, Aquiles. E eles tomam a praia de Troia num único dia. E eles tomam a praia de Troia e tomam o templo da praia de Troia, que era um templo destinado ao deus Sol, e faz reféns todas as sacerdotisas do templo do deus Sol.
e levam e cometem abusos sexuais, saqueiam o templo do Deus Sol, e isso gera uma primeira questão no primeiro canto da Ilíada, que é uma prisioneira importante, porque ela pertencia à realeza de Troia, que é Criseis, e seu pai Crises, ele vai até Agamenon, que é o grande coordenador da campanha contra a Troia, e implora que Crises fosse devolvida para ele. E Agamenon diz que ela era um espólio de guerra e que não deveria ser devolvida. E isso promove uma grande raiva a Crises, que implora ao Deus Sol que pudesse infligir ali uma praga contra o exército grego na praia de Troia, e isso simplesmente acontece. Aquele exército é acometido pela praga da praia de Troia, uma grande diarreia que interrompeu a guerra por várias semanas, que os soldados simplesmente não conseguiam lutar. Interessante que essa é a única presença de um processo mítico sobrenatural na Ilíada de Homero. Todos os outros elementos, dali em diante, eles são elementos de medicina naturalista, cientificista, mostrando que é na praia de Troia que há a grande transmutação da medicina antiga, provida pelo toque dos deuses, para uma medicina naturalista, como eu vou lhes apresentar. Possivelmente, hoje, acredita-se que a diarreia não for uma praga dos deuses, mas sim uma infecção promovida por uma bactéria chamada Shigella, causando a shigelose. Mas fato é que esse médico militar alemão do século retrasado, ele descreve pela primeira vez todos os aspectos médicos da Ilíada de Homero. Então, ali ele diz que Homero nos apresenta 147 ferimentos na cabeça, no pescoço, no tronco, em membros, com uma letalidade de 77%. Ele também nos mostra, Froelich, o tratamento desses traumas. Quando os ferimentos eram na cabeça, no pescoço, não tinha tratamento, porque a mortalidade era quase que imediata, mas ele trouxe alguns tratamentos, alguns toques terapêuticos. Ele mostrou amputação, limpeza de ferida, uso de bandagens de lã, banhos quentes, como utilizado por Macaon, sopro dos ventos, que pode estar relacionado a uma oferta de oxigênio, e isso dali transmuta o que no passado se fazia, que era rezar para que os deuses provessem a cura, mas naquele momento, na Guerra de Troia, nós temos o início de uma medicina que era uma medicina que não mais dependia do toque dos deuses. Aqui eu mostro para vocês uma ilustração de um enfaixamento de um dedo de um soldado grego, Diomedes, feito por um paramédico, Estenelo, num ferimento da Guerra de Troia. Essa é um desenho de tinta que está na coleção de Oxford, mostrando aí um processo de cura no toque humano. Nós temos 4 grandes médicos atuando na Guerra de Troia pelo lado dos gregos. 2 deles vocês conhecem, mas não os reconhecem possivelmente como médicos, e 2 deles são praticamente desconhecidos, que é Macaon e Podalírio. E é importante dizer que esses médicos, eles eram reis, eles lutaram como reis de reinos da Grécia, que foram chamados por Agamenon para destruir Troia, mas o serviço que eles prestaram era o serviço como médicos militares. Interessante dizer que Macaon, ele atendeu como médico outros grandes reis que foram feridos em batalha. Aqui nós temos Macaon atuando com o seu toque humano, retirando uma flecha que acometera o abdômen de um rei, e inclusive ele colocava algumas plantas, alguns fitoterápicos para alívio da dor. Esse fitoterápico, inclusive, tem o nome de Macaona, em homenagem a esse médico da Guerra de Troia, Macaon. Os 2 médicos que vocês não identificam como médicos, mas que todos vocês conhecem, que lutaram na Guerra de Troia, foi
Aquiles e o seu principal soldado, que foi Patroclo. Interessante, um semideus que foi levado para o Monte Pelion por seu pai Peleu, e lá foi educado pelo centauro Quiron, que o mesmo centauro que fez os conhecimentos médicos a Hipócrates, ao pai da medicina, que foi Asclépio, e o centauro Quiron, que ensina Asclépio, também ensina Aquiles e também ensina Patroclo. Essa é um vaso grego, uma ânfora ática, que mostra Peleu levando Aquiles para o centauro Quiron o educar no Monte Pelion. E alguns elementos interessantes na Guerra de Troia. Aquiles fere um patrício troiano chamado Telefo, mas Telefo disse que se ele fosse curado por Aquiles, médico, ele poderia dizer um caminho seguro para se chegar a Troia. Então Aquiles, ele pega a sua lança, chamado Pélida, e ele raspa a sua lança com uma pedra e faz com que fragmentos de cobre do que era feita a lança de Aquiles pudesse cair no ferimento de Telefo. Isso é um quadro mostrado lá em Herculano, e nós temos essa representação lá, e hoje nós sabemos que o cobre tem propriedades antimicrobianas, e aquele cobre cortado da lança de Aquiles, mais uma planta, Aquiles também manejava a planta, que hoje nós chamamos de Aquileia, em homenagem a Aquiles, para alívio da dor e para processos anti-inflamatórios, permitiram a cura de Telefo, mostrando que Aquiles ativamente atuou como médico, como toque humano no processo de cura. Aquiles também curou um ferimento que Patroclo tinha. Lembrar que hoje muito se discute se a relação de Aquiles e Patroclo era uma relação de amor eros ou de amor etairos. Aqui, inclusive, dizem que o olhar de soslaio de Aquiles não está direto para o seu ferimento, mas para a genitália de Patroclo. Então há esse questionamento de qual era a verdadeira relação de Aquiles e de Patroclo. O fato é que ambos eram médicos e que Aquiles tinha grande afeição por Patroclo. Interessante dizer aqui, Macaon foi ferido por uma flechada de Paris, e Patroclo cura esse ferimento de Macaon e traz a ele banhos quentes e ervas, né? Hoje nós sabemos que a tríade letal do choque hemorrágico é a hipotermia, coagulopatia e acidose. Então, quando Patroclo remove o ferimento e trata com banhos quentes, ele estaria aí prevenindo a hipotermia de Macaon. Porém, tudo que eu lhes mostrei aqui era o toque humano na Guerra de Troia, eminentemente para alívio de dores. Mas eu gostaria de trazer 3 pontos, já me encaminhando para o centro da minha apresentação, que são toques diferentes na Ilíada de Troia. O primeiro deles é quando Patroclo ele estava muito frustrado com Aquiles, porque Aquiles, vaidoso, não queria colocar os mirmidões para lutar na Guerra de Troia, porque Agamenon não era um rei gentil com ele. E o Aquiles queria que Agamenon implorasse para que os mirmidões entrassem na guerra, e enquanto Agamenon não fizesse isso, ele proibiu os mirmidões de lutarem. Fato é que, enquanto os mirmidões lutaram, a Troia resistia e estava mesmo vencendo a guerra contra todo o exército helênico. E numa dessas batalhas em que o exército helênico estava perdendo, Patroclo ele é chamado pelo rei Eurípilo, que ferido em guerra iria morrer, e Eurípilo pede: por favor, não me deixe morrer. E Patroclo o cura, mas já curado, Eurípilo diz assim: eu queria que você ficasse um pouco mais comigo, porque eu ainda não me sinto bem. E Patroclo leva Eurípilo para sua tenda e fica com Eurípilo durante
toda a sua convalescência. Patroclo, ele é tomado por um sentimento, por um toque de servir, que não era apenas num processo agudo do trauma, mas que durava toda a convalescência. Não existe uma representação, pelo menos eu não achei uma representação de Patroclo admirando, ou cuidando, ou velando por Eurípilo, mas eu trouxe algo que eu imagino que tenha acontecido na figura pintada pelo Luke Fields, no The Doctor, que está no Tate, onde nós temos ali a figura do médico observando o seu doente, cuidando do seu doente, amparando-lhe na sua convalescência. Depois desse momento, Patroclo, absolutamente tomado por raiva contra a investida troiana, ele coloca a armadura de Aquiles, ele vai para a guerra como Aquiles, leva os mirmidões que achava que estava sendo comandado por Aquiles, mas Patroclo é mortalmente ferido por Heitor. E o grande amor de Aquiles morto faz, aí sim, o ódio de Aquiles, que independente do pedido de Agamenon, vai até a muralha de Troia e diz que queria desafiar o maior guerreiro troiano, Heitor, e ele vence Heitor. Ele retira a língua e os olhos de Heitor, ele passeia com Heitor sob os pés em sua carruagem em frente à muralha de Troia, e não satisfeito, ele leva o corpo de Heitor para a sua tenda para que ele ficasse insepulto, o que era algo absolutamente indigno para um príncipe helênico. E aí eu trago para vocês mais um toque, que é o toque que o pai de Heitor, Príamo, um rei velho de Troia, que esgueira-se pelos exércitos gregos, e ele chega na tenda de Aquiles e ele toca Aquiles e ele implora para que Aquiles pudesse liberar o corpo de Heitor para que ele pudesse ter o cortejo fúnebre real. E Aquiles, tomado pelo sentimento de compaixão, ele libera o corpo de Heitor, diz que Oxalá o rei dele fosse tão digno quanto o rei troiano, e estabelece 7 dias de trégua para que o rei pudesse velar e chorar, prantear o seu filho amado. Findo esse período, Aquiles, ele, junto com o estratagema de Ulisses, consegue entrar sob as muralhas de Troia dentro de um cavalo, um estratagema militar, e destrói a cidade de Troia, mas é ferido, e ali ele tem o fim dos seus dias morto com uma flechada em seu calcânio. Ponto parágrafo. Na literatura de Homero não diz que ele morre de uma flechada no calcanhar. Esse texto do calcanhar, ele é mais ou menos 100 anos depois e coincide com uma lenda que ele houvera sido ou colocado num lago ou colocado numa chama de fogo por Atena, e que a região do calcanhar, onde ela segurava pelos pés Aquiles, teria sido não imortalizada. Dificilmente alguma pessoa morreria por uma flechada no calcânio, e eu tenho aqui uma imagem de uma ânfora calcidiana do século V a.C., que mostra não apenas uma flechada no calcanhar, mas também uma flechada no dorso de Aquiles. Essa flechada possivelmente atingindo o coração de Aquiles, que possivelmente morreu dessa condição. E aqui uma representação que a morte de Aquiles, ela termina com essa flechada no coração, mas ela começa quando efetivamente o seu coração se despedaçara com a morte de seu grande amor, Patroclo. Então, Aquiles é morto por um toque fundamental que destrói o seu amor.
O legado da Guerra de Troia, o único dos médicos de Troia que sobrevive é Podalírio. Macaon morre, Aquiles morre, Patroclo morre e Podalírio sobrevive. Podalírio ele termina numa ilha grega chamada Cos, e ali ele tem seus descendentes, dizendo que Hipócrates de Cos é um descendente direto de Podalírio, e é Hipócrates de Cos o pai da medicina ocidental, porque ele escreve sobre medicina, ele funda uma escola, ele forma discípulos, ele definitivamente separa a medicina do mítico sobrenatural da antiguidade, mas eu preciso concordar com Cláudio Galeno da figura importante que foi Homero, a quem eu atrevo a dizer, inclusive, que pode ter sido médico de sua formação, tal a precisão dos ferimentos, dos tratamentos que ele descreveu na sua Ilíada. Portanto, se é Hipócrates de Cos o pai da medicina, eu lhes digo e proponho, seja Homero o avô da medicina ocidental. Aqui alguns legados da Guerra de Troia. Veja que eu não falo absolutamente nada da medicina por parte de Troia, e apenas da medicina grega, porque não havia medicina em Troia naturalista cientificista. A medicina em Troia ainda estava ligada ao mítico sobrenatural. Vejam vocês que quando Heitor é ferido, ele roga aos deuses a sua cura. E aqui eu trago para vocês a perspectiva de uma sociedade onde eu tenho uma medicina frágil, uma medicina baseada em mitos e crendices. Qual é o destino dela? O mesmo da cidade de Troia. Ela sucumbirá às chamas. Um outro legado de Troia que eu queria registrar é a gratidão de Idomeu, que foi tratado por Macaon, que dizia na Ilíada de Homero que o valor do médico é igual ao de muitos homens, porque foi o lado onde havia médicos, o lado onde permitiu que seus guerreiros pudessem ser curados, que foi o lado vencedor dessa batalha. Mas a sociedade muito evoluiu nesses últimos 3.000 anos de história. Hoje, o toque humano de Michelangelo na nossa sociedade 4.0 é um toque que é entremeado por máquinas, muitas das vezes virtual. Alguns dizem que de inteligência, mas o que os nossos pacientes nos falam é o contrário. Doutor, estou com muita dor nas costas. Eu vou pedir uma ressonância magnética para avaliar o que você está sentindo. E o que o senhor está sentindo, senhor Nicanor? Falta do senhor, doutor. A relação médico-paciente piora a despeito dos progressos da medicina, da telemedicina, da inteligência artificial e de outros tantos estratagemas, de técnicas, de métodos, de aparelhos, de exames, que nem por isso melhoraram a relação com o nosso paciente. A ponto desse médico cardiologista americano dizer que a medicina, como existe hoje, vai acabar. E para não acabar, eu conclamo a todos vocês aqui presentes e que nos assistem a constituirmos todos nós cavaleiros da tábua redonda. Cavaleiros não de Ricardo Coração de Leão, mas de Ricardo Coração de Leão Cruz, numa cruzada hipocrática em busca do Santo Graal, do cálice da vida eterna, do elixir e da pedra filosofal que permitirá que a medicina jamais acabe. Esse cálice, por certo, pode ser encontrado na Ilíada de Homero. Sem dúvida, o nosso toque tem que aliviar as dores, mas ele precisa trazer valores como o toque do serviço, o toque da compaixão e um toque do amor. Isso, sem dúvida nenhuma, foi sintetizado por Homero e transmitido por Hipócrates de Cos, que já dizia: o médico, por vezes, cura, outras vezes alivia e consola sempre. Não se pode afirmar que se conhece a medicina se se ignora o que é o homem. Se houve um médico dos tempos modernos que entendeu isso, a essência da humanidade foi Ricardo Cruz.
que em nós ainda está aqui. Muito obrigado. Professor Braga, muito obrigado, muito bom. Inebriante a palestra, não fazendo nenhum trocadilho com vinho, né, por causa da Grécia, mas inebriante. Nós já vamos encaminhar para o nosso debate, né, agora vai ficar aberto. Professor, eu só queria te agradecer, né, de novo. A humanidade vai fazendo círculos concêntricos, né? Nós já tivemos aqui um professor que tinha falado, né, o Dante Galliani, falando sobre a coisa da cultura, né, que desenvolveu a cultura dos médios, e falando muito da Ilíada e da Odisseia, né, como exemplos para culturar e melhorar a relação médico-paciente, né? E agora fica mais profundo ainda, né, o estudo da Ilíada e da Odisseia, mostrando detalhes de cura. E é muito interessante, se o senhor colocou bem, né? Eu coloquei aqui o que acontece no terceiro ano de medicina, né? Eu não sei o que acontece, mas vamos recuperar, então, isso depois, né? E é muito bom ver os seus alunos aqui, porque isso mostra que o senhor está fazendo um movimento, eu sou professor universitário também, e a gente precisa desse tipo de movimento, né? Nós estamos abertos agora, né, a pergunta pelo Instagram, online, ou aqui no auditório. Estamos com o auditório repleto de quantidade e qualidade. Porque eu fui aqui primeiro, professor Jorge Rezende Filho, um prazer estar aqui conosco. Eu ia comunicar a sua presença, mas o professor Braga já o fez. Obrigado, professor. Boa tarde. Está ligado, não? Tá? Dá uma tira aí. Tá, não. Alô? Agora pronto. Tá. Boa tarde a todos. Estou emocionado com essas falas e estar aqui novamente. Estive aqui a convite do Ricardo Cruz, homenageio a Denise, minha amiga querida, e o Ricardo deixa esse legado ímpar, especial, onde pessoas encontram um tempo para falar sobre o que há de mais importante na medicina, que é o cuidado com o outro. Quando o Antônio me mandou o convite para vir aqui prestigiá-lo, e já viria de toda forma, porque sabia o que esperar, vi que iria falar a doutora Lília. E aqui falo como paciente dela. Estive lá no início do ano, no consultório dela, e, como médico meio pessimista, desenganado. Achei que tivesse com um tumor na cabeça. Estava com uma parestesia no couro cabeludo, um negócio estranho, e ela me tranquilizou, não apenas por demonstrar o conhecimento, mas pelo cuidado que teve. E ali, em pouco tempo, tranquilizando e com um toque mágico de deusa, eu saí de lá bom. Então, eu vim aqui, Lília, para realmente agradecer e demonstrar o meu apreço por essa maneira de ser. Não a conhecia, fui indicado por um clínico, nosso amigo em comum, e foi espetacular. E o Antônio traz aqui realmente uma aula cheia de erudição, numa fala emocionada e que mostra. Eu fico muito feliz. Antônio foi meu aluno, imagina. Antônio morou na Santa Casa. Então, eu fico feliz quando ele diz que sou o mentor dele. É uma honra ter você como uma pessoa que pude, de certa forma, participar da formação. Então, sem mais delongas, queria aqui deixar os meus parabéns por manterem viva essa sessão tão maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge. Ali, Fernando Buigues, aí atrás, quer falar? Por favor, Fernando. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, não tem perguntas hoje, né? Porque a gente teve duas belíssimas explanações. Assisti a da senhora no carro, vindo para cá, que eu tive um problema, e adorei muito. Eu admiro quem faz osteopatia, né? Eu acho de uma beleza e de uma delicadeza. É poético, realmente, né?
e meu querido amigo, que eu conheci lá em Niterói, da minha época do Place, e que fez um histórico aqui maravilhoso. Eu adoro a história do Pares, com a Helena, com todos eles, é tudo muito lindo. E botou toda essa arte, toda essa literatura dentro da medicina, que é, na verdade, como o Ricardo Cruz começou com tudo, né, é a humanização da medicina. Quando falava humanização da medicina, eu tinha um estranhamento, porque humanizar uma coisa tão humana, como que seria isso? E, na verdade, há essa necessidade. E, cada vez mais agora, com as novas tecnologias, tudo isso, elas são de extrema importância para muitas coisas, mas a gente não pode deixar de ser humano usando a tecnologia. Então, eu queria parabenizá-los a todos. Um beijo especial para a Denise e para o Ricardo. Hoje, como eu cheguei atrasado, não pude, infelizmente, ficar nessa mesa belíssima aí. Parabéns. Obrigado. A Bílio, que o Bílio sempre tem perguntas muito... Estou esperando a sua pergunta de sempre, são precisas. Eu queria parabenizar vocês pela excelente mesa e pelas excelentes apresentações, mas já vou lhes provocar. Isso, não sabia. Por isso que eu... Porque, Braga, você já começa nos colocando a raiz da nossa medicina no conhecimento médico e retomando desde antes de Hipócrates, como você tão brilhantemente mostrou. E você nos coloca a falta que nós, médicos, hoje temos, justamente do que você coloca na apresentação, do toque humano, que nossos pacientes nos pedem, nos solicitam, e que muitas vezes a gente, tão apressado com exames e com outras consultas, e o próximo paciente, pensando em outras coisas, muitas vezes a gente se esquece disso. Então, colocar vocês dois juntos foi algo fantástico, porque vocês convidam a nós todos a repensar nossas origens, de onde viemos, o que nós aprendemos e para onde estamos indo. Uma vez que uma sala cheia de alunos, eles tiveram uma excelente oportunidade de ver isso hoje, como duas pessoas de áreas tão distintas convergem numa mesma mensagem para passar para eles e para todos que estão assistindo. Queria que vocês comentassem um pouco disso. Eu penso que todas as pessoas que trabalham na área da saúde, diferentes profissionais, né, hoje em dia estão tendo essa preocupação, né, não só pelo relato dos pacientes, porque são inúmeros os exemplos do que os pacientes nos demandam. E também que o afastamento do toque está causando, hoje em dia, em termos de cuidados com o ser humano, né? Então, eu acredito que isso aqui foi uma coincidência muito boa, porque dele falar da questão da antiguidade, eu falar daquilo que é o carro-chefe da minha profissão. E isso não é à toa, isso vem certamente da inteligência da Denise Loreto, porque quando eu falei com ela da minha conversa, ela me disse: eu já sei aonde eu vou te colocar. Eu não conhecia o doutor Antônio Braga e eu estava com muito medo de vir aqui, estava assim muito nervosa. Eu treinei muito para essa palestra. E eu percebo aí a harmonia que nós tivemos naquilo que nos falamos. E pensando sempre... Eu penso que aquilo que a gente faz em saúde é sempre o resultado final. Então, é cada vez mais melhorar a nossa qualidade profissional para o resultado final, que é aquelas pessoas que nos procuram, que acreditam que nós tenhamos alguma coisa que vai ajudar o ser humano. Então, isso, para mim, é de uma responsabilidade e de um respeito enorme. Eu sou apaixonada pelo ser humano e apaixonada por anatomia. E eu acho que é por isso que eu escolhi essa profissão. E o resgate aí está em tudo que ele já falou, dos toques
no ser humano já há muito tempo, reconhecidos aí por ele, né? Então, penso que eu respondi a sua pergunta. Se eu poder complementar, Gregório Marañón, um médico filósofo espanhol, ele disse que 5 são os grandes pilares para a formação do médico: a capacidade de fazer uma boa anamnese, Anote aí, hein? o exame físico, a propedêutica, a terapêutica e as humanidades. E aí, Fernando, a humanidades é o conjunto de coisas que está inato, que está subentendido, mas não necessariamente. E aí ele define bem a questão da humanidade, que é um conjunto de competências e sensibilidades que envolve aos profissionais de saúde a capacidade de entender expressões médicas no teatro, no cinema, na literatura, nas artes e na história da medicina. Eu vou pegar só 2 pontos para poder tratar aqui. Um grupo de residentes da New York University de oftalmologia, R3, foram submetidos a uma tarde por semana no R3 a visitas aos principais museus de Nova York com um crítico de artes, onde eles foram instruídos a observar minúcias dos quadros, das pinturas, das estátuas, e com isso eles foram treinados para observar pormenores. E o outro grupo fazia mais um ambulatório à tarde. E, no final, esses residentes eles foram submetidos a provas cujos diagnósticos oftalmológicos consistiam na observação de minúcias. E foram aqueles que tiveram a exposição às artes que foram capazes de fazer os diagnósticos das minudências, mostrando que não é subjetividade, que isso envolve treinamento, que isso envolve uma capacidade de instrução específica e que é fundamental na formação médica. A história da medicina é o mesmo aspecto, né? Tudo tem uma história, uma origem, e o conhecimento da linhagem, da tessitura, do pedigree é o que nos traz o savoir-faire. Para os nossos alunos, eles recebem uma lista de filmes que eles têm que assistir, recebem uma lista de livros que eles têm que ler, recebem uma recomendação de peças que devem assistir ao longo dos 6 anos, para além de ler o seu livro, Azulay, para além de ler o seu livro, professor Jorge. São importantes, mas não formarão médicos completos na descrição de Marañón sem o conhecimento das humanidades. A minha preocupação, precisamos de professores para ensiná-los. E uma geração de professores aviltados com salários que não são tão dignos, muitas das vezes se dispondo a múltiplas atividades, podem não estar devotados ao magistério para a formação do futuro da medicina, dos médicos que vão nos atender. Vocês, eu tenho certeza que serão os melhores médicos do Brasil. E eu não lhes peço muito, eu não peço muito para ele, eu lhes peço tudo. Eu lhes peço tudo. E assim, e oxalá sejam todos os médicos do nosso Brasil. O impossível você pede agora, né? O resto depois você vê com ele. Nesse momento. É isso. Mas está aberto a perguntas, a gente continua aberto. A gente vai comentando ali atrás, por favor. Enquanto ela vai... poderia só se... só para deixar 2 relatos aqui, a doutora Cláudia, da Secretaria Estadual de Saúde, a secretária de Saúde, né? Deus prever. Agradecer ao Antônio Braga, tá? Sempre com apresentações sensacionais. Deu um testemunho aqui. E a Regina mandou para a Lilian que o que você faz é um ato de doação. Tá bom? Por favor, se apresentar aí a sua pergunta. Boa tarde. Eu sou Renata, sou ginecologista e obstetra. Meu lugar de fala é de ex-aluna do professor Braga, que me ensinou muita coisa. E, assim, as palestras, enfim, maravilhosas, mas tem uma coisa interessante, porque o professor Braga sabe, eu me divido entre a ginecologia, a medicina assistencialista, e eu sou legista, entre a medicina pericial. Então, eu lido com os extremos, né, o nascimento e a morte. E é interessante que a gente acha que o toque ele termina ali na cura, na tentativa de cura, e não, né? Ele vai muito além. Assim, eu trabalho muito com toque,
mesmo com os meus periciados. E dizer que o que vocês mostraram é que o respeito, a doação, a integridade no lidar com o paciente, ela perdura, inclusive, depois da morte. Isso tudo vale assim, para a medicina assistencialista, mas na medicina pericial é a mesma coisa, né? Quando eu tenho um cadáver na minha frente, eu levo em consideração todos esses princípios que foram passados e que eu aprendi com o professor Braga, enfim, sem nenhuma questão particular, mas no ambulatório, me ensinando que a gente deve e pode, mesmo num hospital público, fazer tudo o que for possível para aquela mulher que está ali na frente, que enfrenta um problema não só físico, né, mas psicológico, enfim. Então, foi um grande presente estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, doutora, pelo seu testemunho. É importante saber disso, né? Temos os limites, né? Essa história da arte, professor, ela começou até, não sei se foi a origem, né? Porque eu vi alguns vídeos de algumas escolas dos Estados Unidos, mas ela tem alguns trabalhos já publicados na Europa há alguns anos sobre essa disciplina que eles chamam da arte em medicina. Inclusive, tem feito um estudo também para enfermagem. E eles recomendam que o aluno que ele seja feito no período mais precoce possível da medicina, né? E ela tem alguns outros objetivos também, né? Quer dizer, um deles o senhor falou muito bem. Os alunos são colocados na frente do quadro. Lógico que eu falo, o aculturamento do aluno é muito importante, porque o médico chega para ler muita coisa médica e às vezes se esquece de que o processo do médico é um de relação de todo terapeuta, né? De relação com o paciente, ele precisa ter um aculturamento muito grande para isso. Então, serve para isso. Mas, além disso, o foco dele ver detalhes serve para ele observar detalhes. Eles fazem sessões entre os alunos para ver que um viu e o outro não viu, que serve para discutir, treinar para a sessão clínica. Né? Eu tenho uma opinião e eu tenho outra, eu tenho que respeitar a opinião dele e eu tenho que respeitar a opinião do outro. Falar, que o aluno, às vezes, não tem medo de falar, então ele vai olhar o quadro e vai falar com um colega. Então, esse treinamento ele tem múltiplas utilidades. E sobre essa preocupação, inclusive, dos professores, eu acho que as escolas estão começando a vislumbrar isso. O trabalho do Ricardo Cruz foi pioneiro, né? E eu fico muito feliz de estar aqui envolvido nisso. Lá na Unirio, onde eu dou aula, a gente tinha muitas atividades isoladas, né? A gente tem uma Liga de Espiritualidade e Saúde, que o pessoal já veio falar aqui. Eu propus uma disciplina de medicina e arte com um colega que trabalha com isso, mas que ficou pendente pela atualização do currículo, e agora está um movimento para juntar tudo numa disciplina de humanidades. Eu acho que em algumas horas, né, isso vai acontecer. Eu não sei se algum dos alunos quer falar, dá um testemunho de vocês aí, o professor provocou vocês. Fala aí, leva lá, por favor. Como é que é? Você, exatamente, era aí que eu ia perguntar. Você está aí no primeiro ano, você chegou, Isso. Achou que ia chegar, pegar um cadáver, estudar anatomia. Só fala as partes boas. Encontrou o professor Braga, começou a discutir história. Vamos lá, qual é a tua experiência? Então, Diz aí. boa tarde, eu sou o Breno. Eu aqui, a maioria, somos do primeiro período da Facmar e a gente agradece, eu acho que eu falo por todos quando nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, pelo convite do professor Dr. Braga. Agradecemos a palestra linda desses 3 profissionais incríveis e todos os restantes que estão aqui, que com certeza também são profissionais incríveis, e a nossa experiência na faculdade tem sido muito boa. Há, 3 meses atrás, nós não imaginávamos a experiência que estaríamos vivendo hoje. A primeira ida ao anatômico, o respeito ao cadáver, justamente como o senhor disse, e todo o estudo, né? Porque é uma virada de chave, é uma mudança de rotina, uma mudança de vida. Estar no âmbito da área da saúde, estudar a medicina, né? É realmente uma entrega, digo assim, até às vezes divina, assim, o lance de você curar, né? Que se baseia também na consolação. E estou um pouco nervoso. Mas... Fala com o coração aí, vai embora. Mas, enfim, vai bem. Tem sido uma experiência muito boa. De verdade, é uma situação ímpar o que está acontecendo hoje, por acaso. E, claro, todo mundo aqui vem de longe, mas a gente vem com todo o carinho, sorriso radiante, né, para esse âmbito, essa vontade de aprender, né, absorver tudo que é possível. E até conversei um pouco com o senhor antes da palestra começar, né, essa nossa animação, né. Enfim, acho que não vou ficar me prolongando muito, acho que é basicamente isso. Nós estamos muito felizes de estar presentes aqui. Obrigado, Breno.
Mas isso é importante, a gente ouvir o retorno, né? Porque, às vezes, o aluno é surpreendido. E ele, aqui na frente, por favor, aqui. Ele vai chegar pensando que vai... E faz falta. Eu me lembro quando eu cheguei no MBA, lógico que eu sempre procurei ler coisas, sempre gostei de ler, li de tudo, mas eu tomei um choque, comecei a estudar coisas no MBA de gestão que não tinha na faculdade. Eu parei praticamente de ler medicina 1 ano, né? E fui estudar antropologia, que é um negócio que eu não pensava que eu ia estudar e gostar, né? Então é a mesma sensação que acho que o Breno está tendo. Chegou com a expectativa na faculdade e está tendo uma super expectativa agora. Deu sorte de encontrar o professor Braga lá. Por favor. Eu gostaria de comentar aqui, me sinto muito feliz em poder falar logo depois daqueles que estão começando, porque eu me coloco numa posição de quem está terminando. Não. O meu CRM é 15 mil. É a grande curva antes da reta de chegada, calma, é assim, né? Igual a Fórmula 1, vai lá. Eu me sinto ainda, dentro dos meus 54 anos de formado, eu me sinto ainda muito atual e atuante. Bom. Continuo, graças a um colega do professor Antônio Braga de classe, que vem a ser meu filho, começou como meu assistente e hoje sou assistente dele, o que me permite continuar exercendo a medicina. E o que me chama a atenção hoje, e eu gostaria até depois que isso fosse comentado pelos palestrantes, é o seguinte: cada vez um distanciamento maior do médico para com o paciente, do médico focado exclusivamente na doença. E isso me preocupa extremamente, principalmente num momento quando cada vez um número maior de escolas de medicina surgem sem a menor condição de formar profissionais que tenham um perfil como é o perfil de vocês. Pessoas que têm uma formação mais universal, uma formação... E a mim, como um médico já encerrando as atividades, me preocupa muito o que vai acontecer no futuro. Eu fiquei muito interessado quando o Braga falou do cardiologista americano que falou que pode ser que a medicina termine. E eu não tenho dúvida que a medicina, no sentido que a gente conheceu e para onde ela está caminhando, se não houver uma divulgação dessas humanidades e se esse pensamento não for assimilado por aqueles que estão iniciando agora, que a medicina, como medicina, ela tende a terminar. Muito obrigado, hein? Por favor, me pedir um comentário de vocês. Obrigado, professor Salvador. É uma questão importante, né? Eu vou tentar não me alongar na resposta, mas só para fazer uma questão, ainda pegando um gancho com a fala do Ricardo. Quando os residentes eles discutem o que eles viram na obra, nas obras, na arte, eles conseguem, eventualmente, dizer o impacto das próprias emoções. E isso é muito interessante. E era feito na medicina, e o professor Ricardo Cruz falava muito disso, através de uma metodologia, tem várias, que eram uns grupos de discussão após o dia do ambulatório, que eram os grupos Balint. Os grupos Balint, eles permitiram, ao longo de muitas décadas, que os médicos eles pudessem trazer para a roda os impactos não é fazer round. O que é round? É o que tem e as hipóteses diagnósticas. Isso é uma coisa, o round é importante, mas dizer qual é o impacto que aquele paciente trouxe em mim. Porque se não traz nenhum impacto, significa que aquele paciente não conseguiu te tocar. Quando Lília fala de rapport, de criar pontes, e aqui uma outra digressão, gente, ponte é tudo. Não fora as pontes de sulfeto que permitiram a dupla hélice do DNA, nós não tínhamos vida. Não fossem as pontes de safena, que quando nós não temos nem mais a perspectiva de vida, nós tenhamos a vida, nós não teríamos criado a nossa... Papa Francisco, já de saudosa memória, dizia: numa sociedade que as pessoas querem erigir muros, como é importante construir pontes. Então, se a relação médico-paciente não te toca,
E você é impermeável a ela porque você não trabalha suas emoções, você não consegue olhar para o outro e ver que aquilo é para além de uma infecção urinária, de uma dermatite, de um tumor. E você não quer isso porque esse contato eventualmente te dói. E dói mesmo porque muitas das vezes a relação é uma relação que chora. Desaba e chora os dois. Leila falou, tinha lágrimas nos olhos dele e tinha lágrimas nos meus olhos. A medicina é exatamente esse contato. Se nós continuarmos nos blindando, porque a consulta tem que durar 15 minutos para eu conseguir faturar o mínimo, se eu continuar me blindando para evitar que o outro seja um processo que vai vir sobre mim, a medicina terá acabado. Rapport, estabelecer pontes. Lília, por favor, depois tem mais uma pergunta antes do encerramento. Há uma discussão muito grande entre hands-on e hands-off, né? E na minha área, por exemplo, eu não consigo conceber atender um paciente hands-off, ou seja, só uma questão da anamnese sem tocar o paciente. E assim, eu fico muito feliz de ser osteopata e o carro-chefe ser a anatomia, porque eu não consigo tratar do corpo humano sem tocá-lo. É impossível para mim. A paciente que eu digo assim, olha, nosso tratamento acabou, porque quando eu palpo esse paciente, eu não consigo mais ver qualquer disfunção, e ali acaba. Mas os pacientes nos dão um feedback que eu acho que é muito importante. Eles nos dizem assim, você está tocando na minha dor. E eles falam entre dor boa e dor ruim, mas eles o tempo todo estão dizendo, os seus dedos parecem uma ressonância magnética. Eu não quero sair daqui. Eu quero continuar o tratamento. Eu falo, mas, olha, você já teve alta. Não, eu não quero. Então, eu acho que esta relação terapeuta-paciente é importantíssima para que ele, inclusive, ele tenha estímulos em relação ao quadro clínico dele. O toque também faz isso. O toque é também acolhedor. Uma última pergunta, por favor, antes disso. Bom, eu sou presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar e eu estou me sentindo muito confortável aqui. Primeiro, pela lição, pois é, pela lição que o nosso confrade da academia, o professor Braga, nos deu, mostrando a importância da medicina militar na própria história da medicina e da evolução da medicina. Sinto muito dizer, vocês devem isso a gente. É verdade. Bom, segundo, a experiência do toque, para mim, por ser médico militar, é muito importante. Toda a minha formação foi assim. Porque, no meu caso, eu sou da Marinha, em singraturas que eu fiz aí de meses, eu fiquei 7 meses fora do porto uma vez, a gente tem lá os recursos tecnológicos que nos amparam. Mas, essencialmente, a nossa medicina é tete a tete, é no toque, é na conversa, e principalmente, como nós não temos que ir embora para casa, não tem que fazer horário de consultório, a gente está trancado, como se diz na Marinha, estamos todos no mesmo barco. Então, eu tinha tempo de me dedicar aos pacientes, conversar. E era uma coisa que eu saía muito gratificado, já fiz, participei de embarques com 400 marinheiros, né, entre oficiais e praças, e eu conhecia a vida deles todas. Eu sabia de cada um por um o que sentia, o que pensava. Então, eu nunca fui tão médico como naquela ocasião. Muito mais do que na minha vivência em hospital. E, segunda experiência de toque, é que eu sou ginecologista e obstetra. E, por ser ginecologista e obstetra, um pouquinho de CRM, só mais do que ele, entendeu? Ele me ganhou por uns 3 ou 4 anos. E o que acontece é o seguinte, eu sou da época que não existia ultrassom, e quando eu digo isso, o pessoal fica assombrado. Eu também. Né? Como é que você fazia obstetrícia sem ultrassom? Como é que você fazia ginecologia sem ter ressonância magnética? Eu sou da época de, ainda, né, muito precária, quando muito você tinha uma pneumopelvigrafia, que era uma tortura medieval. Histerosalpingografia, fiz muito. E a minha formação obstétrica toda era na base da sensibilidade da mão. Era a manobra de Leopold, era o toque vaginal, a gente sabia a variedade de posição, a gente fazia toda a evolução da dinâmica do parto através da mão. Isso aqui são meus olhos, meu ultrassom. Isso aqui vale tanto quanto um ultrassom, pô, eu tenho orgulho de dizer isso. Agora, e fiquei muito triste, já agora,
numa idade um pouco mais avançada, de que vê que o famoso toque, que a gente está tão falando bem dele aqui, enaltecendo o valor que ele tem, hoje, na minha especialidade, é considerado agressão obstétrica. Eu gostaria que o professor me dissesse, me atualizasse sobre o que aquilo que para mim era arte e fundamental, hoje virou agressão obstétrica. Por favor. A gente está sem tempo de só para... Converse depois com o senhor. Depois a gente vai em particular, porque, infelizmente, desculpe interromper, a gente tem que cumprir um horário. Eu até ia brincar com o senhor e com o professor Jorge, porque eu faço cirurgia coloretal, então também trabalho com toque. Então, talvez essas especialidades que restaram com algum toque ainda tenham alguma proximidade. Eu sou cirurgião geral também da época que não tinha ultrassom, então era muita palpação, né? Mas, para vocês, fica aqui, a Regina escreveu aqui, queria ter ouvido essa palestra dela quando eu estava na FRJ em 1972. Então, ainda é tempo, né, professor? Nós estamos aí, graças a Deus, temos 50, 40, 30 anos formados, mas ainda estamos ouvindo isso. E vocês aproveitem que vocês são os privilegiados, então ter essa oportunidade agora de já ter isso no início do currículo. Queria agradecer muito ao professor Braga, doutora Lília. Foi uma sessão muito gratificante, muito bem bolada pela nossa curadoria, a Denise, e convidar todos, infelizmente, como eu falei no início, nosso problema técnico hoje não nos permite acabar com o vídeo de encerramento, mas eu queria convidar todos para a próxima sessão, que será no dia 22 de maio, uma quinta-feira, como sempre, às 12h30, presencial aqui no auditório. Agradecer a quem nos acompanha pelo Instagram e YouTube, também estaremos lá na próxima sessão, e que vocês acompanhem os canais da Humanidade da Saúde. A sessão será gravada, vai aparecer depois no YouTube. Eu espero que cada vez mais vocês divulguem, né? Passem para os seus colegas da faculdade para a gente aumentar essa experiência entre todos. Muito obrigado, até a próxima sessão, senhor.